Hoje eu vim trazer um vídeo com um tema do qual eu gosto muito. E eu vou falar hoje sobre ayahuasca, como foi a minha primeira consagração com a medicina sagrada. Até hoje foram 6 vezes que eu tive a oportunidade de participar, né, de uma cerimônia. E a primeira vez realmente foi inesquecível e eu lembro de cada momento, foi realmente muito especial. E quando eu estive lá, né, eu vou contar tudinho então para vocês como foi o local, com quem eu fui, o que eu senti, para sanar aí as principais dúvidas de quem tem vontade de conhecer, de tomar ayahuasca. Na verdade, não seria nem tomar, o termo correto é participar de uma cerimônia consagrando a medicina sagrada, né? Com o tempo a gente vai aprendendo que esse é o termo correto, que faz todo sentido. E na primeira vez que eu fui, eu, eu tinha eu tinha medo no começo, né? Quando eu tive contato pela primeira vez. Eu tinha medo das reações, se eu ia vomitar, se eu ia perder o controle, se eu ia ficar desacordada. Eu imaginava mil coisas. Porque o meu marido já estava participando de algumas cerimônias, juntamente com algumas pessoas da minha família. E eu via ele arrumando a bolsa, né, para participar, porque é realizado durante a noite. Nesse lugar onde nós fazemos, começa no cair da noite, né, ali pelas 6h30, 7 horas. Então passava-se praticamente a noite toda lá. Então ele levava uma muda de roupa, um cobertor, um travesseiro. E aí eu ficava assim, né, meio. Nossa, que coisa estranha. Será que ele vai vomitar? Será que ele vai fazer número 2? Não vai dar tempo de ir no banheiro, vai ter que trocar roupa íntima, sabe assim? Eu pensava mil coisas. Muito embora ele contasse, né, os meus familiares que frequentavam também, eles contavam como era. Mas eu fiquei com isso na cabeça, gerou um bloqueio. Eles contavam a parte boa também, obviamente, né, porque tem a parte boa e a parte, entre aspas, que eu entendia que era a parte ruim. E eu fiquei com isso durante alguns meses. Recebia convites. Ah, Evelise, vamos, você precisa participar, você precisa conhecer. E eu não tinha a menor vontade. Não tinha a menor vontade. E aí teve um belo dia que virou uma chave e eu decidi que eu ia participar. Eu até ganhei. A minha primeira cerimônia foi um presente. Então, mesmo depois de ter ganho, eu ganhei no Natal. E eu ainda fiquei até junho enrolando para realmente decidir se eu ia ou não. Então, o primeiro aprendizado que eu posso compartilhar aqui contigo é o seguinte: tenha muita certeza de que você quer realmente conhecer, participar de uma cerimônia, porque é um movimento muito sério. Muito, você tem que fazer com muita responsabilidade. Então, se você tem isso em mente, pesquise bem, vá até um lugar é, sério, responsável, que vá seguir todas as normas, que vai fazer tudo certinho. Isso é muito importante. E eu acho importante também trazer aqui sobre a ayahuasca, porque eu tenho percebido uma curiosidade maior das pessoas a respeito desse tema. E pessoas que, conversando, né, com outras pessoas que já estão nesse meio há mais tempo, há muitos anos, na verdade, eles realmente falam que é isso mesmo que tem acontecido, tem se popularizado e muitas pessoas têm procurado. Mas meio que virou uma modinha, um amigo passa pro outro, e aí os famosos também alguns famosos fizeram, e aí compartilha sua experiência lá num podcast. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui não é uma experiência, não é um oba-oba que você vai lá com um amigo, meu amigo foi, eu quero ir também, eu quero viver essa experiência e vai ser incrível. Ah, não, não é isso. É muito sério e você tem que fazer tudo com muito respeito. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que comigo foi muito marcante, é que eu venho nesse despertar espiritual há alguns poucos anos, recente até, mas a ayahuasca tem me ajudado muito, muito, muito nesse processo de autoconhecimento, principalmente. Tem me ajudado bastante. Então, eu acho que é uma ferramenta da qual outras pessoas é, realmente podem entrar em contato, têm acesso, e eu acho importante, eu acho que pode ajudar muita gente. Ela é um chá que é composto pela chacrona e pelo mariri. Eles crescem, né, lá foi encontrado, foi feito, né, as primeiras vezes lá na floresta amazônica, tanto na Amazônia brasileira como na Amazônia peruana, por povos indígenas, há milhares de anos. É uma medicina muito antiga, muito milenar. E o mais incrível é que a chacrona nasce em um canto e o mariri em outro. E essa sabedoria, ela vem justamente de que a pessoa que fez pela primeira vez, ele conseguiu juntar a chacrona e o mariri, que sem o outro não funciona, porque o nosso organismo, ele produz
uma enzima que ela bloqueia a produção de DMT. E aí, justamente, um dos componentes, agora eu não vou me lembrar, se é a chacrona ou mariri, não vou me lembrar agora de cabeça, eu também não anotei. Ele inibe a produção desta enzima durante a cerimônia. Ali você tomou o chá, então ele tem que estar misturadinho ali os dois, e aí faz o efeito que é, né, essa liberação de DMT, que é o que vai fazer com que você realmente tenha uma expansão de consciência e faça esse mergulho tão profundo para dentro de você mesmo. É isso que é mais incrível. Então é importante deixar claro que a ayahuasca não é uma droga e também não é um alucinógeno, como algumas pessoas têm falado por aí, tá? Isso é bem importante destacar. Então eu vou contar aqui, eu vou relatar como foi, que tipo de cuidados eles têm e que eu acho que é importante realmente ter esses cuidados. Antes mesmo de você participar, né, de você chegar no local, já é feita toda uma preparação. Eles mandam digitalizado uma ficha ali de anamnese, onde tem um longo questionário, você vai dizer se você tem alguma questão psicológica, psiquiátrica, se tem algum caso na família, você vai dizer se você faz uso de algum remédio de uso contínuo, e se esse remédio é de uso controlado, se é tarja preta ou não. Tudo isso eles perguntam, eles têm cuidado de perguntar. Então, assim, este lugar onde eu fui, aonde eu vou, os dois, né, as duas vezes que eu participei, a última vez foi num local diferente, mas eles são muito criteriosos, muito cuidadosos, e eu acho importante que seja feito dessa forma, porque tem, né, nessa coisa de virar modinha, tem gente fazendo o que eles chamam de ayahuasca de apartamento, né? Então é importante a gente ter muito cuidado com isso. Então, nesse lugar, eles têm todo esse cuidado, tá? Tem essa ficha de anamnese antes, eles pedem para você fazer uma preparação já na semana que antecede, uma preparação com relação à alimentação, então pede que você não consuma carne vermelha, não coma doces, açúcar, e que concentre, né? Porque quem tiver um pouco mais de dificuldade vai concentrar esses cuidados ali nos 3 dias que antecedem a cerimônia. Então é importante toda essa preparação. E até mesmo com relação às roupas, ele te orienta para que você vá com uma roupa mais confortável, para que você use roupa de cor clara, então leve ali um cobertor, se tiver frio, porque tem momentos, né, em que a gente deita e aí vem às vezes até um frio, que onde eu moro é muito frio, né? Mas às vezes vem até um frio um pouco mais intenso, então pede para que leve meia, cobertor, é todo um cuidado, assim, é realmente, eles são muito cuidadosos. Então no dia que eu decidi participar, então eu fui com meu marido e com o meu cunhado, que era uma pessoa que já participava e ele que levou meu marido. E aí eu decidi que eu ia, né? Depois desse tempo todo pensando, eu decidi participar. Foi em junho, então tava bem frio no dia. Então nós fomos lá conhecer o local. Meu marido também não conhecia, porque ele fazia em um outro local anteriormente, e ele foi por indicação, alguém que já conhecia, já sabia como era, sabia que era um lugar seguro, né? Comprometido, responsável, licenciado, né? Porque tem que ter até um CNPJ e tudo mais, tem que estar legalizado, não é assim bagunçado. E aí nós fomos, chegamos lá com alguns minutos de antecedência, acho que uma meia hora mais ou menos, porque antes mesmo da cerimônia com ayahuasca, eles fazem a cerimônia com rapé. E aí nós não participamos dessa cerimônia, ficamos ali sentadinho, eles colocam os colchonetes, né? Então nessa primeira vez ainda era um local um pouco menor, no mesmo instituto, né, que eu fiz de outras vezes, mas ele ainda tinha um espaço menor. Então, era um local assim, retangular, né? Hoje em dia é um domo bem bonito, um lugar, é um círculo, né? Mas aí nessa época era um lugar até pequeno, que cabia mais ou menos umas 12, 13 pessoas ali fazendo a consagração. E aí tem os cuidadores e tem o condutor, né? Que é o xamã. Então nós chegamos ali, sentamos no colchonete que eles fornecem. Ficamos ali sentadinho, ouvindo as orientações. Eles dão uma orientação, fazem uma espécie até de palestra, sabe? No começo, muito longa, muito extensa, mas é assim, é muito interessante. Eles explicam, ele explica, né? O condutor lá onde eu fiz foi com o Ícaro, e ele explica de forma
muito detalhada, então você se sente muito seguro, muito tranquilo, porque as dúvidas que você ainda tenha, que você possa ter, porque na maioria das vezes você já conversou com um amigo antes, com, né, com alguém que já foi e te indicou, e você tirou muitas dúvidas. Mas quando chega lá, ele dá uma aula. Então, alguma dúvida que você tenha, vai ali, vai te deixando mais tranquilo, sabe? Então ele explica como funciona, de onde vem a ayahuasca, de que forma que ele vai ser processado no seu organismo. Ele vai explicando tudo bem bonitinho, bem detalhado. Esse momento é muito importante. Uma das coisas que ele fala é sobre os tipos de limpeza que podem ocorrer. Então também já te dá uma tranquilidade a mais ali, né? Ele fala que tem a limpeza por choro, por número um, número 2, até mesmo o vômito, a dança, o bocejo. Então, todas essas são formas de limpeza. Então, você já fica mais tranquilo ali, você já sabe o que esperar. E aí, ele faz a cerimônia, ele fala sobre os 4 elementos, né? O ar, o fogo, a terra e a água. E ele faz a cerimônia ali dos 4 elementos também. Tem uma fogueira presente, né? Tudo isso acontece com a presença de uma fogueira. Nesse dia a fogueira ficava lá fora, porque não tinha espaço, mas hoje já é um lugar bem grande, cabe cerca de 30 pessoas fazendo né, de 30 participantes, fora os cuidadores, então é um lugar bem espaçoso. Tem os cuidadores, né? Tenho mais ou menos, acho que uns 6 cuidadores, ou 8 cuidadores por cerimônia, não me lembro agora o número exato, mas são pessoas ali que vão te apoiar, vão te ajudar a você ir até um banheiro, né? As mulheres são acompanhadas por mulheres e os homens são acompanhados por homens. Então, se você tiver ali, abrir limpeza para vomitar, eles vêm, te auxiliam. Cada um tem um balde próprio, você vai vomitar no seu balde. Então, eles te auxiliam, traz um papel higiênico, te auxiliando ali. Se precisar ir até o banheiro, te acompanha até o banheiro. Então, ele faz toda essa explicação, tem as cerimônias, né, dos 4 elementos. E aí, finalmente, começa a cerimônia com ayahuasca. Demora mais ou menos 1 hora, da hora que começa até a hora que é servido, né, que para cada participante. Então, daí as luzes já, nesse momento, as luzes já estão mais baixas e cada pessoa vai se aproximando ali do altar e vai recebendo a sua dose, que é uma dose bem pequena, é naquele copinho de cafezinho, sabe aquele copinho de café descartável, branquinho? É um copinho daquele, menos da metade, que deve dar ali uns 10 ml mais ou menos. Então é uma dose bem pequena. E na primeira vez que a gente vai, é uma dose ainda menor, porque é como se fosse um teste para, mesmo depois de todo esse cuidado, de toda essa anamnese, mas ele ainda tem o cuidado de servir uma dose pequena para entender de que forma que vai funcionar naquele indivíduo. Então é tudo muito individualizado e com muito cuidado. Então aí você recebe ali a sua dose, o gosto como é? É ruim, mas é ruim. Todas as vezes que parece que eu senti o gosto até. É amargo, tem uma nota de mel com uma nota de café, né? Um café puro e amargo. Mas assim, é predominantemente amargo, tá? Não é gostosinho. Não é não... Tem gente que toma e não faz nem careta e diz que até é adocicado. Eu não consigo me acostumar, não, com gosto. Realmente eu acho o gosto bem forte, bem intenso, bem marcante. Mas ele serve até uma uva. Então você termina de tomar e pega a sua uva e vai para o seu lugar e fica lá. Então ele pede que você fique sentado e vai passando cada pessoa, então demora ali, não sei quanto tempo, alguns 15, 20 minutos, até cada pessoa levantar e tomar e retornar para o local. Então ele pede que você aguarde sentado, não deite ainda, porque isso também vai fazer diferença de que forma que ele vai, né, descer pro seu estômago e começar o efeito, né, da liberação do DMT. Então você fica ali sentado, e aí tem os rezos, tem os ícaros xamânicos, tem todo uma preparação, um clima que realmente é assim muito envolvente e que realmente faz com que você entre na força. Essa forma que é falado, né? Quando ele faz o efeito, você entrou na força.
Da primeira vez que eu fui, eu estava muito cética. Eu nunca tive nenhuma experiência paranormal, eu nunca tive nenhuma experiência mediúnica, e eu achava que então eu não tinha essa facilidade, eu achava que comigo não ia ser nada muito incrível. Era essa a crença que eu tinha e eu fui assim, meio que esperando nada, esperando pouco, na verdade, né? Esperando pouquíssimo. Vamos até comparar como se eu estivesse indo para um parque de diversões, e aí você tem aquele parquinho todo velho de itinerante, de cidadezinha pequena, que no final das contas você relaxa e você fala, vamos se divertir? Então eu tava esperando um parquinho desse, assim. Só que foi uma verdadeira Disneylândia. Foi realmente incrível, superou todas as minhas expectativas. Então, quando eu cheguei lá, eu estava muito cética, né, como eu falei, e eu fiquei ali sentada, ali curiosa, olhando para cada um, vem de forma discreta, né, gente, lógico. Mas aí, como já estava escuro, é mais fácil de ficar xeretando. Então, eu fiquei ali até o momento em que foi cada um, e aí terminou, e aperta o play, e aí começou a cerimônia. Então, da hora que eu tomei até a hora que ele efetivamente, né, começou, e aí começam as músicas, né, as músicas xamânicas ali, que é um momento bem interessante. Deve ter se passado talvez uns 15 minutos. Então eu fiquei espiando um, espiando o outro. E mesmo quando começa, eu ainda fiquei olhando ali para o meu marido, olhei para outra pessoa ali do lado. Tinha uma moça bem na minha frente que ela fazia umas posições de yoga. E eu olhava aquilo e falava, uau, que interessante. Eu fiquei alguns minutos assim, reparando nas outras pessoas. E aí eu percebi que todos já foram se deitando. Aí eu falei, bom, acho que é hora de deitar também, né? Aí eu deitei, né? Peguei minha mantinha ali, meu cobertor, me cobri e fiquei ali quietinha. Demorou um pouco para começar a sentir alguma coisa. Eu senti depois de alguns minutos, eu senti uma cólica, uma dor de barriga. Mas eu fiquei com medo, com receio, porque eu não queria ir no banheiro, eu não queria que as pessoas me vissem levantando para ir no banheiro, eu não queria interromper um processo que já tinha começado. Enfim, eu fiquei cheio de conflitos. Mas logo eu entendi que eu deveria me entregar e que aí nesse momento é que a coisa começou a acontecer e realmente eu entrei na força e foi muito incrível. Foi uma viagem realmente fantástica. Eu comecei a chorar muito e era um choro de tanta alegria, sabe? Um choro de como se estivesse lavando a alma. Nossa, que choro gostoso, choro de gratidão. Eu via meus filhos, eu vi minha filha em vidas passadas, eu vi experiências que nós já tivemos juntas, onde eu não era mãe dela, e a gente estava numa situação ali de muita pobreza, e eu a ajudava, e nossa, foi muito lindo mesmo. E nessa experiência que eu tive com ela desencarnava ali, né? Eu segurando ela no colo, e ela desencarnou. E ela falou assim que se ela pudesse escolher, na próxima vez que ela viesse a esse mundo, ela queria escolher ser minha filha, porque ela nunca tinha sido tratada com tanto amor. Foi muito bonito isso, foi realmente muito tocante. E eu vi diversas outras coisas, foi muito bonito, assim, vi coisas é, com a minha mãe, com o meu pai, eu pude perdoá-los e pedir perdão. E uma coisa que acontece muito é você entra na força. E aí você não sabe exatamente, por isso que é importante quem está conduzindo a cerimônia e que realmente ele vai conduzir as pessoas e vai te mostrar, sabe, a direção, porque eu entrei na força. E ali foi realmente muito intenso e eu não sabia controlar. Uma das coisas que acontece no começo é que você começa a ver mandalas. Logo, bem no começo, né? Antes de ter as visões. Você começa a ver mandalas, as mandalas vão abrindo na sua frente como se fossem portais. E eu vi essas mandalas que ele já tinha falado que ia acontecer. Aí eu falei, uau, estou vendo as mandalas, acho que tá dando certo. E ele fala que é para você intencionar transpor essa fase, pra você não ficar preso ali vendo aquelas mandalas coloridas eternamente. Você tem que transpor esse portal. E aí você entra na força e aí começa a mágica. Então eu fiz isso, né, conforme a orientação dele. E uma outra coisa também
é que você, né, entra muito na força e às vezes você meio que esquece que é você que está conduzindo. E ele está sempre trazendo, tá sempre vai passando, então ele está sempre passando ali em volta dos participantes. Senão você fica presa ali naquele labirinto, sem vivendo, é interessante, é mágico, é incrível, mas você consegue conduzir. Você tem que se entregar, mas é importante que você esteja presente. Você manter esse sentido de presença vai fazer a sua experiência realmente ainda mais incrível. Aí a gente toma a primeira dose, fica ali deitadinho, e as coisas vão acontecendo, você vai aprofundando cada vez mais na força. E tem momentos que você vai chorar de alegria, tem momentos que você vai chorar de tristeza. Algumas pessoas vomitam, eu nunca vomitei. O vômito que eu. A limpeza que eu fiz através do vômito sempre foi um vômito energético, assim. E ele fala, né, que pode ter o vômito físico mesmo, né? Vomitar verdadeiramente, ou o vômito energético, que limpa, né? Crenças e as suas sombras, é bem intenso também. Na última cerimônia que eu participei, foi muito intenso isso depois da segunda dose. Então, isso é uma coisa que acontece. Aí você tá ali deitado, você sente uns tremores, você chora, você ri, e aí tem um momento que você vai sentir vontade de dançar. Nessa primeira vez, ou não, né? Tem gente que não vai sentir vontade de dançar. Eu senti, e na primeira vez que eu fui, né, nessa primeira cerimônia aqui que eu tô relatando, eu tive muita vergonha. Então eu vi ali algumas pessoas dançando, acho que 2 ou 3 pessoas dançando no seu lugar mesmo, né? Tinha uma moça que ia pra lá e pra cá, parecia uma borboleta voando assim, parecia um pássaro. E eu olhava e falava, ai que lindo, pensava, né? Nossa, que lindo, que vontade de dançar. Mas eu não tive coragem, fiquei só sentada ali, balançando meu corpo, sentindo a música, mas não dancei dessa primeira vez. Daí, depois você deita de novo, enfim, tem gente que vai ter vontade de ficar deitado, vai deitar, às vezes você até dorme. Teve uma experiência teve uma cerimônia que eu dormi, acho que durante 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos, dormi bastante. Entre a primeira e a segunda dose, tem um espaço ali de umas 2 horas, mais ou menos. Então ele vai passando, ele vai perguntando, quem tiver vontade de tomar a segunda dose, que pode se aproximar, e aí não é por ordem, né, de lugar. E sim, cada um vai levantando lentamente. Daí eu tomei a segunda dose e aí eu entrei na força, com força. Aí foi muito profundo e aí eu fui percebendo, fui abrindo sabe, sabe o que parece? Parece que vão abrindo várias abas e você vai vendo muita coisa sobre sua vida. É uma viagem para dentro de si mesmo que realmente é muito, muito mágico, sabe? Uma das coisas que, já assim no final da segunda dose, é uma lembrança que eu tenho muito forte. Eu amassava o papel higiênico, né? Eu fiquei ali chorando, 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 e eu ia amassando o papel higiênico e ficou várias bolinhas de papel higiênico do meu lado. Daí eu sentei, aí ele já vai fazendo a finalização, né? Falando ali algumas palavras para finalizar, mas eu tava muito na força, muito, muito mesmo, assim. Então eu peguei essas pedras, ainda no escuro, né? Eu peguei essas pedras, eu peguei esses papéis e joguei dentro do meu balde. E conforme eu amassava esses papéis, eu sentia que eram pedras, sabe? Eu fui amassando, aí meu marido já tinha falado comigo, porque ele já estava super aterrado e estava ali perguntando como é que eu estava. Daí ele perguntou: Você tá bem? Eu falei: Tô bem. Mas por mim eu continuaria ali, acho que mais umas 2 horas tranquilamente, sabe? Aí eu peguei aqueles papéis e fui jogando dentro do balde. E eu sentia gelado e duro. Eu sentia até minha mão doer, porque eu apertava muito forte. E joguei dentro do balde aquelas pedras. E aí a voz falava assim pra mim. Porque durante toda a cerimônia essa voz conversou comigo, né? Uma voz de uma consciência divina, assim, ancestral, uma coisa muito, muito forte, muito acolhedora, sabe? A voz dizia assim pra mim: Esse peso não te pertence mais. Pode jogar fora, porque isso tudo é do seu pai. Você não precisa mais carregar esse peso com você.
perdoa ele e segue o seu caminho. E aí eu repeti algumas vezes um mantra, me perdoa, eu te perdoo, me perdoa, eu te perdoo. E até o rapaz passou, um dos apoiadores, né, já passou recolhendo os baldes, e aí você fecha, né, tem um saco de lixo, você fecha e entrega pra ele recolher. Aí eu disse pra ele, ai, pode jogar lá no mato, que isso não me pertence mais. Mas assim, completamente na força, eu estava muito, muito ainda conectada, sabe? E ali eu fui voltando, né? Fui aterrando, fiquei de pé, comi uma banana, porque daí já começa uma. Tem um lanche ali no final. Nisso já devia ser umas 3 horas da manhã. E daí as pessoas começam a conversar, e aí antes mesmo fazem a partilha, né? Tem a partilha, cada um conta brevemente como foi sua experiência. E aí, depois disso, eu levantei, conversei ali com meu marido, conversei com algumas pessoas. E depois nós fomos lá fora. 15 minutos depois que terminou a cerimônia, fui até a fogueira junto com meu marido, fiquei ali conversando um pouco com ele, e aí eu fui tomada por uma grande emoção. Senti vontade de abraçar ele. E ali eu abracei ele e tive uma visão dele chorando dentro do banheiro. Sabe quando você entra dentro do banheiro, fecha a porta e fica de costas e vai derretendo assim na porta do banheiro, escorregando? Eu via ele criança, ali com, sei lá, uns 9, 10 anos talvez, chorando escondido no banheiro. E aí eu falei assim pra ele: "Você não é mais aquele menino que chorava escondido no banheiro. Hoje você é forte e corajoso e você pode fazer o que você quiser." Daí, faz sentido pra você? Daí eu abracei ele se emocionou também. E depois ele falou, né, que realmente isso acontecia, que ele apanhava e ele, por ser o irmão mais velho, ele era mais velho e ainda tinha duas meninas, né? Então ele tinha aí que se mostrar mais forte, tinha que se colocar como mais forte. é, E já, enfim, essa cobrança e tudo mais. Ele disse que sentia mesmo, que fez muito sentido esse sentimento que eu tive a respeito dele. Nem sempre acontece, com algumas pessoas acontecem, digamos, uma mediunidade durante a cerimônia, sabe? De conectar com outras pessoas das quais você é muito próximo. Então, às vezes acontece com algumas pessoas. Eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo, porque eu nunca fui essa pessoa da mediunidade, assim. Mas, enfim, foi desse jeito. E foi bem bonito, bem especial. E essa cerimônia terminou ali por volta de. A cerimônia terminou por volta de umas 3 da manhã, 2h30, 3 da manhã. Nós ainda ficamos lá um pouco mais 1 hora e pouco. E ainda você sente. Depois, você sente que você está na força ainda. Lá na cerimônia, ele faz o fechamento do campo e tudo mais. É feito com todo cuidado, isso é importante. Mas você ainda sente um pouco que você está na força. Aí eu senti muito isso. E eu depois, né, acordei no dia seguinte, minhas crianças tinham dormido com a avó, então você consegue ficar bem em silêncio, bem introspectiva. E aí eu ainda via, né, sabe, umas. Tinha uns insights, via uns vídeos, uns flashes, enfim, ainda estava na força ali no domingo, sabe? Mas foi muito bonito, foi muito especial. Depois eu anotei. E é como se fosse um estudo mesmo que você faz, sabe? Você vai anotar o que aconteceu e é uma experiência que você vive, é um momento ali que é muito sagrado, muito incrível, é realmente assim, não adianta as palavras, por mais que eu traga aqui com detalhes, 1%, sabe como dizem a ponta do iceberg? Aquela comparação que a gente sempre faz, é a ponta do iceberg mesmo, mas você realmente tem que viver a sua experiência. Você tem que se entregar. Você tem que se entregar e se colocar no papel de aprendiz, sabe? Porque você tá ali para pedir perdão, para perdoar, para mergulhar no autoconhecimento. Então, realmente, se você não se entregar, não vai acontecer. Mas não é só participar da cerimônia, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho. Então, essa foi a minha experiência. Espero que tenha contribuído, que vocês tenham gostado. Os principais pontos aqui que eu quero trazer principalmente que a ayahuasca, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Você vai viver a experiência lá, vai viver, vai ser incrível, mas o que vai acontecer, especialmente, é o que você vai fazer com a sua vida depois,
sabe? Com as ferramentas que você recebeu e o caminho que você vai trilhar, resolvendo as coisas que você tem que resolver, né? É uma camada, uma cebola cheia de camadas que você vai tirando camadas e camadas. Então, ali na cerimônia, você resolve muitas questões, você cura feridas, você perdoa pessoas, você pede perdão durante a cerimônia. Acontece muita coisa. Mas o caminho você vai trilhar a partir do momento que você sai de lá, né? Que você sai com essas ferramentas, com esse autoconhecimento, quando você expande a sua consciência, e aí você tem que fazer seu trabalho, né? Então isso é importante. A outra coisa que eu entendi também, que é a questão da entrega, é muito importante. Quanto mais você se entrega, mais você vai percebendo e vai se autoconhecendo, e até mesmo no sentido da cerimônia em si, é importante que tenha essa entrega para você entrar na força, senão dificilmente você não vai conseguir, né? A sua experiência não vai realmente, você não vai conseguir aprofundar. Então, se desarmar, perder o controle, entre aspas, porque você está no comando, tá? Você não vai ficar ali vulnerável, como um barco à deriva, não vai. Então isso é importante, esse ponto é importante. Outra coisa é que é fazer a consagração num lugar sério, né? Um lugar que respeite todas as regras, um lugar legalizado, que tenha o CNPJ, que tenha uma indicação, porque isso não é brincadeira, isso não é modinha, isso é muito sério. Ayahuasca não é fanatismo, gente. Já vi alguns vídeos também falando, sabe? As pessoas relatando a sua experiência, algumas até se decepcionaram depois. Mas assim, a partir do momento que você, de repente, projeta a sua fé, as suas questões, né, o seu caminhar espiritual em um líder religioso, por mais que seja uma casa mais universalista e tudo mais, você entende essa pessoa como um ser iluminado e que vai te direcionar para sua vida, certamente você vai se decepcionar. Então a gente tem que tomar cuidado para não entrar no fanatismo. Faça tudo com muito critério, com o pé no chão, não vamos ser fanático, porque é aquilo, como eu mesma constatei. Por mais que consagrar a ayahuasca seja realmente magnífico, o que vai acontecer de fato, o que vai fazer com que sua vida, com que você evolua como ser humano, com que você consiga conquistar aquilo que você quer, e obviamente aqui eu não estou falando apenas de bens materiais, né? O que vai fazer com que você consiga conquistar as suas coisas, os seus objetivos, é você pondo a mão na massa. Então não vai ser a ayahuasca, não vai ser o líder, o guru, o xamã, o pastor da igreja. O fanatismo é ruim, ele é péssimo em qualquer religião, em qualquer lugar. E com a ayahuasca não é diferente. Então esse foi o vídeo. Era isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Espero que você tenha gostado. Eu acho que eu consegui esclarecer as principais dúvidas que as pessoas têm. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode deixar nos comentários. Se vocês quiserem que eu fale sobre as outras experiências, daí eu não preciso contar de forma tão detalhada, eu posso contar os pontos altos. Então deixa nos comentários, que aí eu posso fazer mais vídeos trazendo esse assunto. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa seu like, compartilha com um amigo, com uma amiga que tenha essa vontade de conhecer. Se inscreve no canal, toda semana eu vou estar trazendo vídeos novos e espero você por aqui. Até a próxima, tchau, tchau!